Este é o Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II, também chamado de A-10 Warthog, Javali. É considerado o melhor avião de ataque a tanques dos Estados Unidos e um verdadeiro protetor das tropas em terra. Ele atira muito forte e, ao mesmo tempo, aguenta muito dano. Mas o que faz esse avião de aparência estranha ser um dos mais eficientes e queridos aviões de apoio já criados? Vamos explicar tudo sobre o A-10C, a versão mais moderna dele. Corpo e asas. A estrutura do Warthog foi feita para sobreviver a qualquer coisa. Comprimento: 16,26 metros. Altura: 4,47 metros. Envergadura, ponta a ponta das asas: 17,53 metros. Área das asas: 47 metros quadrados. Peso vazio: 11.321 quilogramas. Peso máximo na decolagem: 23 toneladas, ou seja, ele carrega quase o próprio peso em armas. O avião foi feito para ser barato de manter e resistente em combate. Cerca de 95% do corpo dele é feito de alumínio forte, que resiste bem à pressão e ferrugem, com peças unidas por rebites, tipo parafusos de metal. Em vez de usar materiais mais sofisticados, usaram chapas simples e planas. E essas chapas podem ser trocadas entre o lado esquerdo e o direito, o que facilita o conserto. O corpo do avião tem 3 partes. Frente, onde fica o enorme canhão. A parte de baixo abre inteira para facilitar a manutenção. Meio, onde ficam os tanques de combustível principais. Traseira, onde fica um motor auxiliar pequeno que gera energia elétrica e ar comprimido para ligar os motores principais e fazer manutenção no chão. As asas são a marca registrada do avião. Foram feitas para voos lentos e baixos, perto do chão. Elas têm 3 partes. Uma parte central reta, partes externas levemente inclinadas para cima, 7 graus, o que dá mais estabilidade no voo. Pontas curvadas para baixo, chamadas pontas Horner, que reduzem o atrito com o ar e ajudam o avião a ficar mais tempo voando. Essas pontas curvadas também deixam os controles de rolagem, ailerons, mais sensíveis, o que ajuda o avião a ser mais ágil voando baixo. Com tudo isso, o A-10 consegue decolar em pistas curtas, só 1.219 metros, mesmo carregado ao máximo. As asas ficam na parte baixa do avião, o que permite prender mais armas embaixo delas sem atrapalhar o controle em voo baixo. Elas são retas, sem inclinação para trás, porque o A-10 não precisa ser rápido. Ele foi feito para ficar rodando na zona de combate, não para correr. Partes que controlam o voo. Essas partes são maiores do que no avião comum, porque precisam funcionar bem em baixa velocidade e baixa altitude. Os ailerons, partes que controlam a inclinação lateral, ocupam quase metade da asa e dão um controle excelente mesmo devagar. Eles também funcionam como freio de ar, abrindo para cima e para baixo durante manobras ou pouso. Os flaps, que ajudam o avião a voar mais devagar sem cair, ficam na parte de trás da asa, por dentro dos ailerons. Funcionam com sistema hidráulico e têm 3 posições. Nos modelos atuais, ficam ajustados em 20 graus, metade do ângulo usado nos primeiros modelos de teste. Eles também podem ser trocados de lado. E o mais impressionante, o avião ainda voa mesmo que um flap seja completamente destruído. Os controles do avião usam 2 sistemas hidráulicos independentes e um sistema mecânico reserva com cabos, tudo pensado para o avião sobreviver em combate. Assim, mesmo perdendo toda a força hidráulica, o piloto ainda consegue voar manualmente. Em emergência, o sistema controla sozinho a subida, descida e a guinada, virar o nariz, enquanto o piloto cuida da inclinação lateral. A cauda tem 2 partes verticais, não uma só. Isso significa que o avião continua voando, mesmo se uma delas for destruída. Essas peças, assim como as pontas das asas,
são feitas de um material leve e resistente em formato de colmeia, como um favo de mel, e também podem ser trocadas entre os lados. Motores e combustível. O A-10 tem 2 motores turbofan, modelo TF34 GE100, cada um com força de 40,3 kN. Eles ficam montados em cima e atrás das asas. O bico de saída da fumaça aponta um pouco para cima. Isso ajuda-me a esconder o calor do avião, dificultando que mísseis guiados por calor o encontrem. Os motores ficam em compartimentos separados, então é mais difícil um único tiro destruir os 2 ao mesmo tempo. Cada motor se divide em 5 partes principais, o que facilita muito o conserto. Dá até para trocar peças sem desmontar o motor inteiro. As turbinas são potentes. O motor vai de marcha lenta até potência máxima em só 10 segundos. Os 4 tanques principais de combustível ficam perto do centro do avião, para equilíbrio, e ficam protegidos. Uma bala precisa atravessar uma camada extra antes de atingir o tanque. As tubulações de combustível se fecham sozinhas se forem danificadas, evitando vazamentos. Tanques nas asas, 2.355 litros. Tanques no corpo, 3.869 litros. Total, 6.223 litros. Se os 4 tanques principais forem destruídos, existem 2 tanques reserva que guardam combustível suficiente para voar mais 370 quilômetros, o bastante para o avião voltar para uma área segura. Armas. A arma principal é o famoso canhão GAU-8A Avenger, um canhão giratório de 30 metros com 7 canos. Ele é tão importante que praticamente todo o avião foi projetado ao redor dele. Por isso dizem, outros aviões têm um canhão, mas este canhão tem um avião. Peso do canhão carregado, 1.769 quilos, quase 20% do peso total do avião. O canhão gira e dispara muito rápido, até 4.200 tiros por minuto no modelo original. Mas na versão A-10C, ele é ajustado para 3.900 tiros por minuto, para durar mais tempo. Os tiros saem tão rápido que o ouvido humano não consegue separar cada disparo. Parece um zumbido só. Os projéteis saem mais rápido que o som, mais de 914 metros por segundo. Por isso, os soldados dizem, se você ouve o A-10, é porque ele não está atirando em você. O canhão é montado um pouco à esquerda do centro, mas atira exatamente pelo meio do avião, para o forte recuo não desviar o tiro. E o recuo é mesmo forte. Na velocidade máxima de disparo, ele empurra o avião para trás, com uma força quase igual à dos 2 motores juntos. Na média, esse empurrão é menor, mas ainda assim bem forte. O avião carrega até 1.200 balas de 30 milímetros. Geralmente usa cerca de 1.174 em combate real. Cada bala é maior que uma lata de bebida energética comum e bem mais destrutiva. Como as balas são pesadas e ficam guardadas na frente do avião, isso pode desequilibrar o avião conforme elas vão sendo usadas. Para resolver isso, as cápsulas vazias voltam para dentro do tambor, em vez de serem jogadas fora, funcionando como um contrapeso e evitando que sejam sugadas pelos motores. A munição usada normalmente é 1 bala explosiva incendiária para cada 5 balas perfurantes traçantes. As balas perfurantes são feitas de urânio empobrecido, um tipo de urânio que não é radioativo de forma perigosa, mas ainda é bem assustador. Ao bater em um blindado, o urânio fica mais afiado, ao contrário de outros metais, que ficam cegos com o impacto, e ainda pega fogo, o que pode explodir outras munições dentro do alvo. Em testes contra tanques soviéticos antigos, modelo T-62, o canhão destruiu 6 de cada 10 alvos, sendo 3 completamente destruídos. Além do canhão, o A-10C carrega até 7.257 kg de bombas e mísseis em 11 pontos de fixação, 8 embaixo das asas e 3 embaixo do corpo. Ele pode levar bombas guiadas por laser ou GPS, mísseis Maverick, foguetes Hydra 70 e mísseis Sidewinder para se defender de outros aviões.
Ele também tem equipamentos para mirar com laser. Primeiro veio o PAV Penny, 1978. Depois substituído por sistemas mais modernos como o Lightning, que combina laser com outros sensores para mirar com muito mais precisão. Uma história de combate. Em 6 de abril de 2003, o tenente-coronel Raymond T. Strasburger mostrou do que o A-10 é capaz, perto de Bagdá. Ele estava liderando um grupo de A-10 quando encontraram tanques inimigos atacando tropas americanas perto de uma ponte. Mesmo com uma tempestade de areia deixando a visibilidade péssima, só 2,4 quilômetros, Strasburger continuou a missão. Protegido pela cabine blindada de titânio, 540 quilos de proteção, ele enfrentou fogo antiaéreo pesado sem se importar com o próprio risco. A batalha durou 33 minutos. O A-10 conseguiu voar bem baixo, mesmo com nuvens a apenas 305 metros de altura, fazendo ataques certeiros repetidas vezes, sempre voltando pelo mesmo caminho para proteger as tropas amigas. No fim, ele destruiu 3 tanques T-72 e 6 veículos blindados de transporte. Uma força do tamanho de um batalhão inteiro, ajudando a missão de cercar Bagdá. Um oficial da tropa em terra comentou depois: os caças F-15 e F-16 eram bons, mas os A-10 eram absolutamente incríveis. Sua aeronave favorita. Segundo ele, enquanto o A-10 estava por perto fazendo manobras, dava para fazer qualquer coisa em segurança. Os soldados até comemoravam quando ouviam no rádio: temos A-10S aqui. Cabine do piloto. A cabine foi feita pensando na segurança do piloto e em tecnologia moderna. Só tem espaço para um piloto. Fica na frente das asas e tem um vidro grande em formato de bolha, dando ótima visão para todos os lados. O piloto senta dentro de uma espécie de banheira blindada de titânio, pesando 540 quilos, que resiste a tiros diretos de canhões de 23 mm e estilhaços de projéteis maiores. Essa blindagem representa cerca de 5% do peso vazio do avião e é essencial para manter o piloto vivo. O modelo A-10C recebeu telas modernas coloridas, com mapas digitais. Os controles do manche e do acelerador combinam peças de outros caças, F-16 e F-15, facilitando o uso pelo piloto. O avião também tem comunicação avançada, GPS, sistema de navegação interno e um computador que calcula automaticamente onde as bombas vão cair. Como o A-10 decola, liga a bateria e prepara os sistemas eletrônicos. Verifica motores, sistemas de incêndio, combustível e oxigênio. Liga o motor auxiliar, APU, que fornece ar comprimido necessário para ligar os motores principais. Liga o motor esquerdo, depois o direito. Desliga o motor auxiliar. Faz os últimos testes e libera o avião para taxiar, andar devagar no chão. Uma curiosidade: por causa do desenho da roda da frente, o A-10 vira mais fácil para a direita do que para a da esquerda. Os pilotos precisam ficar atentos a isso. Na decolagem, o piloto solta os freios, acelera ao máximo e, depois de ganhar velocidade suficiente, puxa o manche para trás, subindo a um ângulo de 10 graus. Assim que decola, recolhe o trem de pouso e depois os flaps. O A-10 consegue decolar até de pistas danificadas, estradas ou pistas de terra, graças ao trem de pouso reforçado e pneus especiais de baixa pressão. Voo e pouso. O A-10C não foi feito para ser rápido. Ele voa a cerca de 560 km/h, velocidade ideal para atacar alvos no chão com precisão. Suas asas grandes o deixam muito manobrável em voo baixo e lento, aguentando até 5,8 gigas, força da gravidade, em combate. Ele consegue voar bem mesmo a 300 metros de altura e com visibilidade de apenas 2,4 quilômetros, condições que deixariam a maioria dos outros aviões no chão. Consegue ficar rodando perto de um alvo por quase 2 horas. Alcance típico em combate: cerca de 463 quilômetros, alcance máximo, sem reabastecer.
Até 1287, com reabastecimento no ar, o alcance é praticamente sem limite. Para pousar, o piloto ajusta os flaps para 20 graus e usa os ailerons como freio de ar para controlar a velocidade. O trem de pouso reforçado e os pneus de baixa pressão permitem pousos em pistas ruins, ou até sem pista de verdade, algo impossível para a maioria dos caças. Mesmo com o trem de pouso recolhido, as rodas ficam parcialmente para fora, o que permite pousos de emergência sem o trem totalmente aberto, com menos risco de dano. Os pneus funcionam quase como esquis. Exemplo real. O coronel Harry Iceman Keeling precisou pousar sem a roda da frente. Ele manteve o voo nivelado a 296 km/h. Reduziu para cerca de 220 km/h, perto da velocidade mínima de voo, e pousou o avião de barriga na pista em ângulo raso. Depois do pouso, a equipe só precisou levantar o avião com macacos, fazer alguns reparos na parte de baixo. E em uma semana, o avião já estava voando de novo. Resumo: o A-10C Thunderbolt C-2 é um dos projetos de avião militar mais bem-sucedidos da história. Ele nasceu das lições aprendidas na Guerra do Vietnã e da ameaça dos tanques soviéticos durante a Guerra Fria, e provou seu valor em todos os conflitos desde a Guerra do Golfo. Seu poder de fogo, sua capacidade de ficar rodando perto do combate por muito tempo e sua incrível resistência o tornaram essencial para as tropas em terra ao redor do mundo. Apesar de parecer um pouco desajeitado, cada detalhe dele, da cabine blindada até a cauda dupla, foi pensado para manter o avião voando e funcionando mesmo depois de tomar dano. Mas nem tudo dura para sempre. Por ser um avião lento, ele fica vulnerável em uma guerra contra inimigos com tecnologia parecida com a dos Estados Unidos. Por isso, foi decidido aposentar o A-10, substituindo-o pelo F-15EX Eagle II, uma versão modernizada do F-15.